Olá pessoal, eu sou a Júlia Bertoncello da Eurolegacy. A minha empresa foca em dar auxílio para quem já tem a cidadania italiana reconhecida, como inscrição no AIRE, emissão de passaporte, SPID, mas a gente faz também o processo de cidadania judicial para reconhecimento da cidadania. Eu vim hoje falar para vocês o que mudou para quem já tem a cidadania italiana reconhecida, tá bom? São dois tópicos principais. Vamos começar pelo mais longo e mais delicado, tá? Eu até preparei uma colinha aqui, porque tem muito assunto para falar, então eu quero manter a ordem aqui do script, tá bom? Primeiro passo: quem já tem a cidadania italiana reconhecida, mas os filhos menores de idade, eles ainda não tiveram o registro feito na Itália, ou seja, não teve a transcrição da certidão de nascimento deles na Itália, mas vocês já pediram pelo consulado ou pelo comune, ok, estão a salvos. Quem ainda não fez esse pedido, ou seja, teve um filho que nasceu, mas ainda não registrou eles como filhos perante a Itália, em teoria, a partir de agora, não pode mais fazer isso, tá? Por quê? Porque os pais agora não têm mais, os pais que não nasceram na Itália, os pais que nasceram no exterior, não têm mais esse direito de passar a cidadania para os filhos. A não ser que você se enquadre em uma dessas duas situações, tá? A primeira é, justamente, se você nasceu na Itália, tá? O que não é a maioria dos casos dos nossos clientes, né? A maior parte das pessoas que reconhecem a cidadania reconhecem através de um antepassado italiano. É, e aí você tem chance de se enquadrar nesse segundo tópico, que é o quê? A não ser que você tenha residido no mínimo 2 anos seguidos antes de ter esse filho, aí você pode pedir o registro deles, tá? Você tem o direito de passar a cidadania para eles. Por que eles estão fazendo isso? Na verdade, eles estão querendo evitar agora que todo mundo passe a vir a morar na Europa com esse objetivo de passar a cidadania para os filhos depois de já ter tido os filhos, tá? É, então é meio que uma forma de tentar valorizar, entre aspas, quem já morou na Itália ou já teve uma conexão com a Itália, porque eles falam muito sobre isso, a conexão com a história da Itália. Essa pessoa teria ganhado o direito de passar a cidadania para os filhos, tá? Se você não se enquadra em nenhuma dessas opções, a única chance do seu filho, em teoria, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre a solução, seria fazer o reconhecimento da cidadania do zero se ele tivesse um avô nascido na Itália, tá? Que não vai ser o caso na maioria de vocês. O que é a solução, então, nesse caso, que a gente vê de solução? Antes de mais nada, tá tudo parado agora, os processos, tá? Durante esses 60 dias, que é o período de votação que a gente está aguardando, a gente não sabe ainda como é que o consulado vai agir de acordo com os pedidos de registros que já estão em andamento, tá? Acredito que, pelo padrão, pelas informações que eu tô tendo, eles continuam seguindo com o processo de pedido de registro que já estavam encaminhados, mas pedidos novos que estão chegando para eles a partir de agora, tá parado, tá? Qual que seria a solução? Bom, esse decreto ele é ilegítimo, ele é inconstitucional, então você poderia brigar na justiça pelo direito dos seus filhos, tá? Por quê? Você pode fazer isso baseado em 5 princípios, tá? Que eu vou falar para vocês agora mastigadinho de forma bem fácil, bem prática de entender, você não precisa ser da área de direito para entender, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o princípio da irretroatividade das leis. Então, uma lei nova, ela não pode mudar o passado. Se o seu filho nasceu com direito à cidadania, ninguém pode tirar isso dele agora, tá? Se o seu filho nasceu antes desse decreto entrar em vigor, então ele nasceu com o direito à cidadania italiana. A cidadania italiana, ela não é adquirida a partir do momento que se faz o requerimento do reconhecimento. Não. A cidadania italiana, ela existe, ela é adquirida já no momento do nascimento. Então, é o nascimento que constitui o direito da cidadania italiana. Ponto, tá? Princípio 2.
o direito adquirido. Então, se você já tem esse direito adquirido desde o nascimento, o governo ele não pode simplesmente cancelar isso depois, tá? Não pode. Então, você pode entrar na justiça contra isso. Terceiro ponto, segurança jurídica e confiança legítima. As regras de um país, elas devem ser claras e previsíveis, sem mudança repentina, e é justamente isso que aconteceu aqui, tá? Tá se, inclusive, discutindo muito sobre o fato deles terem feito esse decreto-lei, que não precisava ter sido um decreto, porque não tinha nenhuma justificativa de urgência. Um decreto desse, como aconteceu, que pegou todo mundo de surpresa, ele acontece em situações de calamidade, como, por exemplo, guerras, como, por exemplo, o próprio Covid, mas não para uma situação de reconhecimento de cidadania, tá? Quarto princípio é o princípio constitucional sobre a nacionalidade. Então, a Constituição italiana, que é a base das leis italianas, ela proíbe que o governo tire a cidadania de alguém de forma injusta e abusiva, que é o que aconteceu, considerando que a lei sempre preveu que o italiano nascia, a partir do nascimento ele tinha o direito da cidadania, tá? E quinto e último ponto é tratados internacionais e direito europeu. A Itália deve seguir a lei dos tratados internacionais que ela mesma já assinou, além da própria Constituição dos Direitos Humanos, que não permite retirar a cidadania de uma pessoa injustamente. Então, é possível entrar com um processo judicial contra esse novo decreto que é abusivo, tá? Claro que a gente ainda está aguardando aí a votação para saber se vai ser aprovado esse decreto-lei e virar uma lei oficialmente ou não, apesar de que ela já está em vigor, tá? Tá tendo muita discussão justamente por causa de todos esses 5 tópicos que eu mencionei para vocês. Então, ainda existe aí uma leve esperança de que não vire lei, mas o Senado ele está todo voltado para aprovar essa lei, tá? Então, a gente está vendo como é que vão ser os próximos passos e a gente vai atualizando vocês, tá? Então, esse é o primeiro ponto do que mudou para quem já tem a cidadania reconhecida. O segundo ponto faz parte de uma segunda parte da reforma da cidadania italiana que a Itália está fazendo. Ainda não está sendo tão divulgado, porque eles ainda vão trabalhar mais em cima disso. Mas o objetivo é, quem já reconheceu a cidadania italiana precisa manter laços com a Itália, tá? Esse laços com a Itália, o que significa? Você precisa demonstrar dentro de um período aí de 25 anos, no mínimo uma vez, que você teve um vínculo com a Itália. Então, você ou precisa votar, ou você precisa renovar alguma documentação italiana sua, seja o passaporte italiano, seja a carta de identidade italiana, ou você precisa atualizar algum dado seu no AIRE, tá? Se você eventualmente casou, você precisa atualizar isso. Se você eventualmente teve filhos, você precisa atualizar isso. Se você mudou de endereço, você precisa atualizar, tá? Então, se você fizer uma dessas 3 coisas, ao menos uma vez durante o período de 25 anos, tá tudo certo, você comprovou que você manteve laços com a Itália. O que você não pode fazer e que parece estranho, mas muita gente faz, é reconhecer a cidadania com o objetivo de, sei lá, passar para os filhos e nunca mais vi. Não tenho informações sobre o meu processo, isso acontece muito, eu recebo muito cliente que reconhece a cidadania pelo consulado, tá? Por algum dos consulados italianos no Brasil, mas que não tem informação sobre o seu processo, gente. Vocês precisam ir atrás disso, tá? Gente que só tem um número do processo, mas não tem nenhum documento comprovando a cidadania italiana, não tem a certidão italiana em mãos. Gente, a certidão italiana é o documento mais importante para vocês terem em mãos para comprovar a cidadania de vocês, mais do que passaporte, tá? Porque o que acontece? O consulado italiano no Brasil, ele faz o quê? Ele emite o passaporte. Vamos dizer que beleza, foi reconhecida a cidadania italiana, ele emite o seu passaporte italiano. E
Em paralelo, ele manda um pedido de transcrição para o seu comune na Itália, falando assim: olha, a cidadania dele foi reconhecida, você precisa agora, comune, transcrever a certidão de nascimento dele. Então, eles têm que fazer o quê? Pegar aqueles livros, né, do comune, de registros, como se fosse o nosso cartório no Brasil, transcrever o ato de nascimento dessa pessoa e casamento, eventualmente, se for casado, para falar assim: bom, agora você é registrado aqui como um ser humano aqui na Itália também. E muitas vezes essa comunicação ela acontece uma vez e se perde. Então, assim, o comune, se não for um comune muito organizado, e a gente sabe que existem muitos comunes desorganizados aqui na Itália, ou sobrecarregados, às vezes não é por má vontade, a maioria não é por má vontade, porque eles são sobrecarregados mesmo. Eles recebem esse pedido uma vez, não fazem, o consulado não cobra e isso morre. Então, muita gente tem passaporte italiano, mas não tem a certidão de nascimento transcrita na Itália. E aí, depois de 10 anos, esse passaporte vence, a pessoa precisa atualizar esse passaporte e não consegue. Então, assim, gente, muito importante ir atrás da sua documentação. Se você não sabe em que pé está a sua cidadania, se você só sabe que ela foi reconhecida, mas não tem informação sobre isso, não tem documentação, é muito importante que você vá atrás disso, tá? Outra coisa que é essencial é fazer a inscrição no AIRE. Você não pode não ter a sua inscrição no AIRE. Desde 2019 é obrigado que seja feito online, através da plataforma fast.it, tá? É obrigatório que seja online, é algo simples de fazer. Beleza, tem sempre ali uns poréns por causa da burocracia italiana, mas é algo simples de fazer. Eu, inclusive, já postei um vídeo online com passo a passo todo detalhado, explicando como fazer. Eu tô agora fazendo um atualizado para 2025, porque teve algumas mudanças. Então, assim, gente, não tem desculpa, façam essa inscrição do AIRE, porque ela é essencial, tá bom? Tenham tudo referente à cidadania de vocês sempre atualizado, sempre documentação em mãos, salva no computador ou impressa, mas tenham isso porque vocês precisam manter agora, mais do que nunca, esse vínculo com a Itália e precisam estar seguros sobre toda a documentação que vocês têm da cidadania, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se vocês precisarem de qualquer auxílio com essa questão de, beleza, tenho a minha cidadania, mas o que eu faço agora para ir atrás dessa documentação, vocês me avisem, tá bom? Vou deixar o meu contato aqui embaixo, tá? Um beijo e fique com Deus.